Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Agradeço ao Senhor nessa manhã, ao meu pastor, aos meus dois pastores, por estar aqui nessa manhã. E eu quero ler um texto que se encontra, vamos ler em Efésios, capítulo 5, um verso apenas, o verso 18. Efésios capítulo 5, o verso 18. O ímpio tem governado sobre o justo, mas o justo vai governar sobre o ímpio nessa nação. O ímpio está governando sobre o justo. O judiciário está cheio de ímpios governando. Cristão briga, cristão santo briga, quer se separar. Um juiz ímpio, fumando, bebendo, vai decidir se eles podem ou não. Vai para o legislativo, tem ímpio. Vai para o executivo, tem ímpio. Mas isso está mudando. A igreja do Senhor está assumindo a sua posição nesse país. Isso é uma providência de Deus. Em 67 foi feita a lei do Psil. Se tivéssemos cristão lá dentro, não tinha passado. O presidente da igreja dos gays me disse: nós vamos ter representante dos gays lá dentro, porque vocês são muito fortes. Falei: olha, nós somos fortes e continuaremos sendo fortes para a glória do nome do Senhor. Eles estão assustados porque a igreja está crescendo. E vai continuar crescendo. Não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Estamos vivendo um momento da igreja onde a igreja está sendo assaltada pela inversão de valores, está sendo assaltada pela apostasia, onde as pessoas estão associando milagres com o evangelho, colocando milagres na frente e evangelho em segundo plano, onde está acontecendo a entrada da apostasia com muita força dentro da igreja, e nós estamos como quem? Esperando ainda o mistério. Todo mundo espera o mistério. Você conversa com um irmão, ele vai dizer para você: eu estou no manto. Eu estou no manto e eu estou esperando o mistério. E eu pergunto: que mistério é que Deus tem contigo? O mistério que Deus tem contigo é que você pregue a palavra, que você busque o Espírito, que você seja cheio do Espírito Santo. Esse é o mistério. É que nós não queremos os mistérios revelados, nós queremos os mistérios ocultos, né? Tem irmão pedindo para Deus revelar a ele aonde ele deve evangelizar. Olha, ele é importante agora. Como se Deus fosse ligar no celular dele e dissesse: vai evangelizar no centro da Praça da Sé. Aí isso é na segunda. Na terça ele fica em casa. A mulher dele diz: você não vai evangelizar? Estou esperando Deus me revelar. Irmão, o que está revelado é para ser feito. O que está revelado é para nós podermos executar. E com isso, o povo gnóstico, o povo é gnóstico. O povo é espírita. Vocês iam ouvir uma nota da Confederação Espírita do Brasil, por um médico. Eles estavam dizendo que estão muito felizes com uma igreja. Isso foi colocado no seu jornal. Eles estão muito felizes com uma igreja aqui no Brasil. Porque essa igreja está reproduzindo fielmente 3 rituais espíritas. 3 rituais espíritas. E esse que relata que é um médico da USP, um dos diretores, e é espírita da Casa André Luiz, e ele desseca toda
o seu comentário e ele vai dizer o seguinte: estamos muito felizes com a igreja, e cita o nome da igreja, e dá também a razão. 3 rituais, os ritos estão sendo reproduzidos na íntegra, e eles ficaram muito felizes, porque os evangélicos, aí abre aspas, não os evangélicos, mas essa igreja está reproduzindo a visão espírita. E nós estamos achando que eles são pessoas sérias. E nós estamos achando que eles estão podendo, como diz o carioca. Eles não estão podendo e nem são pessoas sérias. Não tem evangelho, é espiritismo. E na busca do inexplicável, na busca do sobrenatural que já está revelado aqui na terra, que é o Espírito Santo, as pessoas vão se perdendo e vão achar espiritismo, vão achar, segundo Aristóteles, Platão, Arquimedes, Parmênides, segundo fulano e Beltrano, segundo Atanásio, vão dizer segundo agora Joseph Smith, William Brahma, vão dizer segundo fulano e Beltrano, mas nós que somos cheios do Espírito vamos dizer segundo o Senhor Jesus Cristo. O Espírito foi dado com várias funções. A primeira é que a igreja pudesse ter mãos. Por isso tem dons, que significa mãos. Nós formos fazer a nomenclatura de dons aqui, vamos ver o dom da ciência, que tem conexão com o dom de sabedoria. Vamos ver o dom da interlocução, que tem conexão com o dom da palavra, que é um dom fácil de ser visto. Vamos ver batismo, que entrou na qualificação de dons, batismo no Espírito. Nós vamos ver o dom da fé, que tem conexão com o dom de maravilha. Por sinal, o dom de maravilha foi considerado um dos dons mais raros. Quem tem um dom de maravilha é uma pessoa totalmente diferente. Ele morre para o mundo. E tem dons que vai fazer a pessoa desaparecer, mas a sua obra aparece. E a maioria dos dons que Deus dá é para que o nome dele seja glorificado e a igreja se organize. E o Espírito foi dado a fim de que a igreja tivesse mãos, a fim de que a igreja tivesse pés, a fim de que a igreja tivesse olhos, a fim de que a igreja tivesse boca. Nós falamos pelo Espírito, não falamos por filosofia, não falamos porque achamos, porque pensamos, porque disseram, falamos porque está escrito, porque é bíblico, porque Jesus falou. Não falamos porque eu pensei, porque eu achei, um belo dia eu tive uma visão. Quando eu prego a partir da minha visão, eu produzo um evangelho chamado evangelho empírico, segundo a minha revelação, que naquele dia tal eu vi isso e vi aquilo, e eu vou reproduzir. Eu posso estragar o reino de Deus, mas se eu reproduzir a minha fala baseado na palavra de Deus, toda a igreja será cheia do Espírito de Deus, e os dons vão fluir. Na ausência dos dons, as pessoas colocam anjos. Na ausência dos dons, a pessoa coloca filosofia. Os anjos, no século XVI, foi altamente venerado, porque eles acreditavam que Deus e os homens estavam muito distantes. Foi comentado aí na página 7, mas não vou ler a página. Eles acreditavam que Deus estava muito longe, então eles disseram, vamos colocar os anjos no meio. E um dia desse, num simpósio de doutrina, em uma cidade, o irmão foi me buscar no aeroporto, e a minha matéria era sobre anjos, e aquela cidade parece que estava assaltada pelos anjos, todo mundo encantado por anjos, porque os anjos, se nós falarmos assim, Jesus está aqui, tem uma reação, mas se falarmos assim, estou vendo um anjo entrar, o negócio muda. Se eu falar assim, irmão, estou sentindo a presença de Deus, que é bíblico, é uma coisa, mas se eu falar assim, se eu fizer o negócio já começa, o irmão já grita lá, é de Deus. Se eu falar, irmão, estou vendo 2 anjos, um tem 3 metros, outro tem 5. O que tem 3 é um pouquinho menor, mas ele é poderoso. Eu quero esse então. Nós queremos sempre o maior. Porque o anjo tem mais ibope do que Jesus.
O anjo sempre viveu mais em alta, porque ele sempre foi figurado a um ser místico, a um ser assim. Então se figura. Os católicos colocam anjos lá na cama da criança. Os espíritas também exploram a visão angelical. Toda religião, os zoroastras exploravam a visão angelical e a visão apocalíptica. E aí você vai ver todas as religiões explorando os anjos. E nessa cidade eu falei para o irmão fui me buscar no aeroporto, eu falei, irmão, parece que aqui tem muitos anjos, né? Tem, pastor. Eu não sabia que ele era um dos mentores. Parece que os anjos sobem, descem, levam orações, batizam com o Espírito. Jesus quase não está fazendo mais nada, os anjos estão fazendo tudo, né? Ele diz, pastor, só assim Jesus descansa, né, pastor? Que coisa, né, pastor? Apostasia no meio da igreja. Devolva a palavra para a igreja, irmãos, e a igreja vai ficar cheia do Espírito. A ausência da palavra, a ausência dos dons, vai fazer com que a apostasia entre. Está acontecendo um fenômeno de apostasia no nosso meio, somente no Ocidente. As pessoas bebem, fumam, cantores, se prostituem, pregadores, têm amantes, e depois assumem grandes auditórios e arrebatam multidões, e as pessoas confundem aquilo com o evangelho. Isto é apostasia. A Bíblia diz espírito do erro, porque a verdadeira mudança é a transformação de almas e a salvação dos perdidos. Hoje o evangelho no Ocidente está sendo assaltado pela apostasia. É tão verdade que existe uma igreja chamada, não vou citar o nome dela para não dar ibope a ela, porque elas estão dizendo que agora, como tem uma igreja aqui a 1000 metros, que diz que lá o Espírito Santo é a avó Rosa, existe uma outra que está aqui próximo, que diz que o Espírito Santo é Paulo. E em uma rádio, em uma divisão de uma igreja dessa que está na mídia, um bispo dividiu ela e assumiu uma rádio aqui em São Paulo. Essa rádio é uma rádio AM. E ele o dia inteiro pregando. E aparentemente é inofensivo, mas ele não acredita primeiro em batismo nas águas. Ele não acredita em Santa Ceia, ele prega contra isso. Ele não acredita em casamento no civil. Há alguns deles que ensinam até a posição do sexo, como deve fazer sexo. Eles também não acreditam, irmãos, em dizimar. A pessoa dá o quanto quer. Dízimo, eles acreditam que isso aí é do passado. E eles arrebatam multidões. E pessoas estão simpatizantes a eles. Um irmão falou comigo, pastor, fulano de tal prega muito bem. Eu falei, irmão, primeiro é unicista, e segundo, ele é apóstata. Ele não tem nada a ver com a gente. Como a palavra que você está recebendo na tua igreja, porque lá é o evangelho verdadeiro. Como se não bastasse, Paulo vai dizer Espírito, e ele coloca em letra maiúscula para deixar claro que a igreja precisa do Espírito para andar. O Espírito Santo foi almejado, foi desejado por todos. E quando ele chega na igreja, aparentemente eles esperavam um grande monarca, alguém que tivesse força política, porque Jerusalém tinha 4 governos, e Jerusalém tinha os pés de Roma dentro. E eles fazem uma pergunta social para Jesus. Jesus remete ela para o mundo espiritual e diz: o tempo, as estações que o meu Pai estabeleceu não nos compete, mas você receberá o Espírito. A palavra Espírito, a palavra mais comum para o Espírito é ajuda. Jesus estava dizendo: eu vou pedir ao Pai ajuda, e é Ele que vai fazer você enxergar do outro lado da parede. Ele que vai fazer você entender os critérios de Deus. É Ele que vai dinamizar a sua fala. É Ele que vai te capacitar, vai te mudar esteticamente e eticamente. É Ele que vai transformar a tua visão. Ele vai mexer no teu comportamento e Ele vai te capacitar. E você será cheio do Espírito. Você vai conseguir diferenciar o certo do errado. Você vai conseguir detectar o que é e o que não é. Você vai conseguir saber se aquilo é de Deus ou não. Os católicos dizem estar recebendo o batismo no Espírito. E muitos cristãos não sabem dizer se é ou não. Se você perguntar, ele vai dizer: eu não sei. Tenho dúvida, fica em cima do muro. Está dando sinal que não está cheio do Espírito, não tem visão. A visão dele está turva, está embaçada. Quando ele misturar todas as coisas, ele vai dar sinal que realmente está sem o Espírito. Em uma igreja, eu vi um irmão falar
vem aqui anjo, varão japonês. E de repente ele começou a falar em sotaque japonês, língua estranha lá. O outro gritava: esse é o varão japonês. Como se o Espírito Santo colocasse um anjo nele. E o anjo que fala japonês. Nós vamos ver que tem pessoas agora andando com anjos. A ideia de anjos não é uma ideia nova, irmão. E o ser humano gosta daquilo que é gnóstico. O ser humano gosta daquilo que é mistério. Se não for mistério, ninguém quer. Se eu falar, irmão, eu estou no mistério aqui. Pronto, aí começa. Mas se eu falar, eu estou cheio do Espírito, a igreja diz, pastor, vem outro aí, porque eu quero um do manto. E assim nós estamos entrando para a apostasia. Mas o Senhor está dizendo, enchei-vos do meu Espírito. E você vai aceitar os anjos sem adorá-lo. Você vai tê-los, porque é bíblico. Esse dia fui num lugar, o irmão deu o nome de um anjo para mim. Fui lá nos Estados Unidos, o irmão me deu o nome de um anjo. Seu nome é sei o que lá, Miel. Porque todo mundo chama, tem o final de El. Galamiel, Miguel, Gadiel, Galamiel, de Miguel. Eu falei, mas por que El? E ele falou, seu anjo chama sei o que lá, Gadiel. Falei para ele, é legal? Acho que eu perguntei para ele, ele é bacana? Ele é mal-humorado? Mas só vai, irmão. Os anjos têm volitiva, os anjos pensam, agem, voam a 300 mil por segundo, segundo os teólogos, nessa atmosfera, que é a atmosfera mais pesada da galáxia, porque estamos sobre a camada de ozônio. Os anjos não envelhecem, os anjos não se cansam. Maria vê um anjo e chama de mancebo, mal sabia ela que tinha alguns milênios de idade. Os anjos são máquinas de Deus, pronto para adorar, tem querube, tem serafe. Os anjos são poderosos, ministram na presença de Deus, mas os anjos não têm sentimento. Se você falar para ele, eu tenho fome, ele tem boa vontade, ele vai dizer, mas o que é fome? Eu tenho sede, o que é sede? Mas fale para Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede, mas eu sei o que é fome. Eu sei o que é sede, eu passei por aí. Senão não precisa, irmão. O que me admira não é um anjo vencer Satanás. O anjo chega em Satanás e rebenta ele. Tira o pino da granada e joga no bolso dele. O anjo é poderoso. A palavra Miguel quer dizer quem será semelhante ao Altíssimo. É uma pergunta. O anjo é poderoso. Diz que o anjo não tem sentimento, que quando Zacarias duvidou, o anjo falou, vai ficar mudo. Quem sabe Deus perguntou o que aconteceu lá. Ele disse, Senhor, faz favor. Estou falando a interlocução como oráculo teu e aquele, só faltou chamar ele de idiota. Falou e tá, eu falei, Deus, foi tudo bem, deixa pra lá. Diz que Davi tremeu e teve medo do anjo, porque o anjo tinha cortado os bosques, destruído os altares, e estava entre os céus e a terra flutuando com a espada. E Davi correu, e o anjo disse, vou pegar Davi. E o Davi correu, se ajoelhou e disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. O seu anjo vai entrar na minha casa e vai destruir tudo. O Senhor disse, anjo, ele disse, sim, Senhor, pode voltar, porque eu perdoei Davi. O anjo, hoje quer saber, irmão, de sentimento? Enchei-vos do Espírito, buscai os dons do Espírito. É hora de nós deixarmos as apostasias de lado, irmão. A gente vai por aí, às vezes, numa convenção. Eu visito muitas convenções, pastores que a gente vai lá dar uma palavra, coopera. E hoje eu também escrevo para algumas revistas aqui. Faço freelance para a Editora Abril, e tem algumas revistas que a gente escreve. E eles querem que a gente fale sobre pesquisa, etc e tal. Agora até os padres. Estou dando palestra na Santa Marcelina aqui. E esses dias a madre disse para mim, em visão cristã, sobre estresse, ansiedade, para os funcionários. E esse dia a madre falou assim, você também é pastor, né? Falei, sou. Os pastores da sua igreja todos são assim? Falei, tem muito melhor. Foi o que o programador me perguntou.
O rapaz da TV falou assim, você é jovem, e o seu pastor? Eu falei, mas vocês estão... Eu falei, meu Deus, você não conhece. É que a gente não tem cultura de divulgar, mas tem homens inteligentíssimos no nosso meio. Porque todos estão cheios do Espírito. E capacidade. A ausência do Espírito, a gente coloca Platão. A gente coloca Parmênides, a gente coloca William Brahma, a gente coloca Kennedy Reagan. Na ausência dos dons do Espírito, a gente coloca os anjos, que é mais fácil, né? Entre Deus e os homens há muita distância, e nós vamos colocar os anjos. A Igreja Católica colocou as ordens, colocou Bizantino, Expedito, Virgem Maria. Ela é toda... Alguém diz, ela não tem divisão, meu irmão. Toda a Igreja Católica é fatiada em ordens. Só que eles criaram um sistema anti-bloqueio. E quando ela vai arrebentar, eles aumentam o perímetro. Né? E nós temos essa dificuldade também. Eles aumentam o perímetro, a pessoa não fica aí, mas não sai do perímetro. Mas eles não se dão. É uma discussão infernal. Para não sair do perímetro. Não sair do alcance do ministério papal. Dos olhos dele. Ora, olha aqui nas minhas mãos, irmãos. Uma revista. A igreja sempre, irmão, a igreja sempre precisou da palavra. E não, muitas vezes, da divulgação dela. Nós não vivemos de marketing e propaganda. E alguém diz, não, foi para mídia. Não, foi para mídia porque levou, irmão. A igreja está indo porque tem que ocupar o seu espaço. Mas hoje, é que nós seres humanos, temos a tendência de desvalorizar o que está muito perto. Se o Lula passar ali na segunda-feira, ali na rua, todo mundo, ô Lula! Nós desvalorizamos o que está muito perto. Se o Lula passar na terça, ô Lula! Na quarta-feira, ô Lula! Na quinta, ô Lula! Na sexta, o Lula acabou de passar aí. No sábado, é de novo. A tendência nossa é desvalorizar o que está muito perto. Desvalorizamos o carro, a mulher, a igreja, o pastor. Tem casal, irmão. Um belo dia ele levanta, me levanta e se assusta. É você de novo? Aí ela diz, mas você está comigo 1000 anos, está estranho. 1000 anos nós levantamos e deitamos juntos. A tendência do ser humano é desvalorizar. E o cristão sofre também. Porque todo mundo aqui é igual. Pelo menos em algumas coisas. Nós temos que pentear cabelo. Alguns, né? Tomar banho, todos. E aí nós vamos mostrando que somos tanto iguais, somos iguais em tudo. Sentimos sentimentos, sofremos paixões. A diferença é que o nosso ser está sendo purificado, o nosso caráter foi santificado. A diferença é que estamos cheios do Espírito. Mas as revistas estão assaltando a gente. É todo dia as revistas, somente evangélica. As não evangélicas já sabem que ela é declaradamente contra a igreja. Mas o que acontece? Existe um cidadão aqui em São Paulo, de Guarulhos, não é da nossa igreja. Ele é da universidade. E ele é um dos organizadores do naturalismo, cristão, todo mundo nu no Rio. Eu não vou dizer o nome dessa revista, que não vale a pena. E aonde aparece homens de Deus, gente séria, nossa. Irmão, você falar no ar é uma coisa, você escrever é outra. O que você fala se perde, o que você escreve fica para sempre. Por isso que a Bíblia está aqui. Não existe volume 1, volume 2. A Bíblia é sempre Bíblia. Agora os livros sempre vai ter volume 1, volume 2. As pessoas mudam, a lei muda, tudo muda, mas a palavra de Deus não muda. Então por isso que o que se escreve é perigoso, fica para sempre. O que se escreve é complicado. E aí nós, irmão, todo mundo, o ímpio coloca o crente, todo tipo de crente numa vala comum. Quando chutaram a santa, foi todo mundo. Me perguntaram, é que você acha que chutou um católico? Você acha que chutou a santa e tal? Falei, quem chutou a santa? Ah, foi aquele lá. Então, pergunta para ele. Eu não chutei santa nenhuma.
Quer dizer, todo mundo é colocado numa vala comum. Nós lutamos tanto, irmão. Por exemplo, os nossos púlpitos estão abertos, é verdade. Nós cobramos tanto de um diácono, cobramos tanto na minha igreja, eu cobro tanto de um diácono, cobro tanto de um presbítero, para pregar direitinho, não ter deslalia, não ter dislexia, não falar errado e tal, cheio do Espírito. Ainda que fale errado, mas seja cheio do Espírito, e fale-se isso, marido de uma mulher só, etc, dizimista, e taraná. A gente corrige, prega que a gente acredita, taraná, e não sai fora. E de repente nós convidamos um cidadão, que nós não sabemos o que ele faz, com quem ele é casado, aonde ele mora, se ele bebe, o que ele bebe, e ele prega e destrói tudo que nós construímos. Eu prefiro ouvir o diácono, com todo respeito aos outros. Irmãos, é hora de nós tomarmos cuidado. Vamos se encher do Espírito para não ficar só com os anjos, né? Os anjos estão aí, mas não é para nos servir, os anjos estão para servir ao Senhor Jesus Cristo. Para terminar a minha fala, hoje a pregação das comunidades é o seguinte. Eu vejo às vezes o irmão falar no rádio assim, procure uma igreja mais próxima. Não faça isso, irmão, nós somos muito inocentes. Não faça isso. Não procure uma igreja mais próxima. Você não conhece aquela igreja, você não conhece o credo religioso dela. Você não conhece o que ele acredita. Ele prega contra a gente. Você já percebeu que você não é convidado para ir naquela igreja? Mas nós convidamos ele. Então, a pregação hoje deles é o seguinte: procure, se você não está satisfeito com a sua igreja, procure uma outra igreja. Está aqui nessa revista. Procure uma outra, e isso está distribuído no nosso meio, irmão. Eles chamam pastor para escrever, porque dá ibope para ele. Irmãos, cata foto aleatoriamente, sem autorização das pessoas e colocam. Porque eles querem vender. O mercado evangélico no Brasil é nervoso. Não pensem, os irmãos, que os artistas vêm para a igreja porque estão cheios de arrependimento. Vêm para explorar o mundo evangélico. Vêm para vender disco. Vêm para vender CD e agora todo mundo é artista. Jesus está dizendo, você é a lâmpada, eu sou a luz, filho. Quem tem que brilhar sou eu e não você. Então, a pregação deles está aqui. O cidadão conhece o cidadão, é da Bahia. Ele diz o seguinte, que se você está insatisfeito com a sua igreja, procure outra igreja. Você não é obrigado a ficar na liderança de homens. Sabe por que ele fala isso, irmão? Porque o seu ministério não foi fecundo. Ele só tem 3, 4, 5, 10 igrejas num lugar. E nós temos 1 milhão. Aí, na chamada do G12, eles vão dizer também, olha, estou escrevendo agora 2 anos pós-G12, olha, vamos ter a maior igreja do mundo. Irmão, sabe quem está dizendo isso? É aquele irmão, com todo respeito, daquela igrejinha com nome exótico, que Deus deu uma revelação para ele no monte, e ele viu as folhas pegar fogo e colocou na Bíblia e fez um ritual espírita dentro da igreja dele, igual o índio, para ver se acende a folha, que ele viu no monte. Ele está dizendo agora, olha, o negócio é o seguinte, vamos ter a maior igreja do mundo, e começa a pregar contra, irmão. Ele começou ontem. Ele está cheio de fascínios, e muitos até com esquizofrenia, que é doença, tendo visões, revelações, de tudo é mentira. E nós estamos achando que isso é verdade, e eles veem nas revistas. Está crescendo o movimento gay. E o dia desse um camarada gay me xingou e tal, eu cuido de mais de 500. A igreja é difícil falar sobre gay, né? E a maioria recuperados. Esse dia um me ligou xingando, não, pastor, não sei o que lá, então, o seu pastor filho, não sei o que lá, vai, rapaz, pode continuar, então, não sei o que lá, então. Xingou, e eu quero, estou ouvindo. O senhor está aí ainda? Eu falei, estou aqui ainda, então, desliguei, não pode, e começou a xingar, ele se cansou. Eu falei, meu amigo, quanto mais você me xinga, mais eu tenho vontade de ajudar você em nome de Jesus, rapaz. E ele disse, pô, pastor, o senhor está acabando comigo. O senhor foi falar lá que tem jeito para gay, o meu amante foi embora, e eu sou desviado, pastor, pelo amor. Falei, volta para Jesus agora, rapaz. O diabo está sendo destruído e é pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Queria, se o pastor permitir que eu fizesse uma oração, vamos ficar de pé, irmão.
Narabachuricandarável. Cuidado, irmão, na busca da fama você pode se perder. Não busque a fama, deixa Deus te fazer famoso. Não espere ser famoso, faça Jesus ser famoso por você. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Você é pequeno, mas Ele é grande. Somos pobres, mas Ele é poderoso e rico. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. O apóstolo Paulo que lutou contra a apostasia. Ele foi amado na igreja e odiado lá fora, mas cumpriu o seu ministério, Senhor, e terminou o seu labor, guardando a tua fé e esperando a coroa da justiça. Senhor, é isso que nós trabalhadores acreditamos e esperamos. Defendemos o teu nome, Senhor, até a nossa alma, porque sabemos que estamos defendendo a verdade. Não somos dono da verdade, mas tu és a verdade, Senhor Jesus Cristo. Senhor, destrói as obras do diabo e quebra, Senhor, toda ação maligna sobre a igreja, que vem assaltando, esquartejando, surrando, levando ombreiros e fazendo imigrações, Senhor, para outros lugares, aonde o solo lá não é fértil, onde lá a palavra não é verdadeira, mas aqui a palavra é verdadeira, aqui o solo é fértil, o teu Espírito tem fluído aqui. Receba o Espírito, pois é Ele que clareia, é Ele que ilumina, é Ele que te capacita, é Ele que te traz uma vida diferente, Ele que te traz comunhão para a glória de Deus. O Senhor continue te abençoe. Glória a Deus. Meus amados, glória a Deus. Tome assento.